Introdução, desenvolvimento e conclusão. Pergunto vocês o seguinte. Quantos parágrafos, no mínimo, a redação de vocês tem que ter? Não dá risada não, gente. Babar na hora da prova é osso, vamos olhar a prova. Quantos parágrafos, no mínimo, a redação tem que ter? 3, né? Pelo menos um parágrafo de introdução, um de desenvolvimento e um de conclusão. Um de introdução, um de desenvolvimento e um de conclusão. Tudo bem? O que normalmente o pessoal costuma fazer? No mínimo 3. Presta atenção. Se o corretor chega na sua prova, presta atenção, isso é muito importante. Sua redação pode ser, inclusive, anulada por erro na estrutura. Se o corretor chega na sua prova e não enxerga, no mínimo, 3 parágrafos, a sua redação pode ser anulada. Ele tem que enxergar pelo menos um parágrafo de introdução, pelo menos um de desenvolvimento e pelo menos um de conclusão. Pelo menos. Então, professora, me atrapalhei na hora da prova. Eu me atrapalhei na hora da prova. Quando eu fui olhar ali, não deu tempo de fazer tudo que eu queria fazer. E aí eu escrevi uma redação correndo na folha oficial direto, não fiz a melhor redação do mundo, mas era só para entregar. Qual que é o mínimo que você tem que fazer? No mínimo, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Um parágrafo para cada um. Isso é o mínimo, ponto. Tá? Aí a gente vai olhar aqui o que tem que ter dentro de cada um desses parágrafos, obrigatoriamente. O que tem que ter dentro dessa introdução, obrigatoriamente? Dentro da introdução, você vai chamar a atenção do seu leitor. Para o quê? Para o tema. Dentro da introdução, o tema da redação ele tem que ficar muito claro para o seu leitor. Você tem que pensar o seguinte. Quando uma pessoa está passando pela rua, se ela pega a minha folha de redação no chão e ela lê a minha introdução, ela não sabe qual que é o tema, mas ao ler a minha introdução, ela entende qual que é o tema. Tudo bem? E essa é a importância da introdução. E além de entender qual que é o tema dentro da sua introdução, dentro dela você ainda vai inserir a sua tese. E o que é a tese que vai aparecer obrigatoriamente na introdução? A tese, gente, é o... Anotem isso. É o seu ponto de vista em relação ao tema. E o que eu quero dizer com isso? Em terceira pessoa. Então, na introdução, além de apresentar o tema, eu tenho que apresentar o meu ponto de vista em relação ao tema dentro da introdução. Então, suponhamos que o tema seja as cotas nas universidades. Quando a gente fala de cota nas universidades, você tem ali basicamente 2 pontos. Você é a favor ou você é contra. Na introdução, você vai ter que deixar muito claro qual que é o tema da sua redação e também deixar claro se você é a favor ou contra a cota nas universidades. Em terceira pessoa, obviamente. Tudo bem? Como que isso costuma acontecer? Normalmente, quando a gente lê lá a introdução, a gente fala assim, né? Vamos falar sobre um tema mais fácil. Violência contra a mulher, né? A violência contra a mulher persiste e este problema precisa ser sanado. Ou seja, quando você fala que este problema precisa ser sanado, você está deixando claro a sua opinião em relação ao tema. E esta é a sua tese. Por quê? Aí, durante a argumentação, você vai defender por que este problema precisa ser sanado. Por que ele é tão nocivo à sociedade. Vocês estão entendendo o que tem que ter dentro da introdução? Tranquilo até aqui? Na introdução, você vai inserir informações que poderão ser desenvolvidas ali ao longo da sua redação. Por isso que você pode utilizar diversas técnicas de introdução. Tem algumas técnicas de introdução, que vocês até já comentaram, que vocês querem aulas específicas para cada parte da redação, certo? Lives específicas para cada parte.
Mas existe, por exemplo, uma técnica de introdução que é enumeração de problemas. No final ali da introdução, dentro do parágrafo introdutório, você vai enumerar vários problemas que existem dentro daquele tema e vai escolher um ou dois para usar no desenvolvimento. Tudo bem? Então, você apresenta o tema na introdução, você deixa claro qual é o seu ponto de vista em relação ao tema, e aí, na sequência, você, utilizando uma técnica de introdução, que existem diversas. Se você é aluno da minha plataforma, eu já quero até deixar claro aqui, porque eu sei que tem gente que usa as aulas do YouTube até para revisar, como revisão. A aula, ela tem, eu acho que, 12 tipos de introdução, tá? 9 a 12 tipos de introdução. Então, você pode pegar lá o seu material e já revisar e começar a treinar em cima de cada um. E eu deixo essa dica para você que está aqui no YouTube também. Pegue a aula no YouTube de tipo de introdução que eu tenho aqui no canal, escolha um tipo de introdução e comece a treinar uma por uma e veja aquela que você acha mais fácil fazer e pratique sempre em cima dela. Combinado? Olha lá. Desenvolvimento da redação. Desenvolvimento da redação é onde você apresenta a sua argumentação. Professora, pergunta, que eu sei que pode ter surgido aí na cabeça de vocês. Muito provavelmente surgiu na cabeça de alguém. Professora, se eu apresentar a minha opinião no desenvolvimento, fica errado? Fica. Você quebrou a estrutura do tipo dissertativo argumentativo, do texto dissertativo argumentativo. Então, o corretor, ele vai descontar minha nota? Vai. Porque o tema e a tese é um checklist, gente. Você tem que fazer isso daqui na introdução. Cada um deles você tem que apresentar na introdução. E no desenvolvimento? Você tem que fazer cada um desses tópicos do desenvolvimento. E na conclusão? Então, é interessante vocês terem isso anotado. Por quê? Porque depois, quando você termina de escrever as suas redações, você pode até começar a olhar, tipo assim, ó. Eu apresentei o tema dentro da introdução? Onde que tá o meu tema aqui, ó, dentro da introdução? Ah, tá aqui, ó. Tô deixando claro o tema na introdução. Qual que é a minha tese? Onde que eu apresentei a tese aqui dentro da introdução? Ah, tá aqui, ó. Tudo bem? Quais são as informações que eu inseri aqui? Ah, estão aqui, ó. As ideias secundárias estão aqui. Então, você começa a fazer um checklist dentro de cada parte da sua redação. Fica muito mais fácil, além de não fugir do tema, você não errar na estrutura do seu texto, tudo bem? Então, ó, o que você vai fazer no desenvolvimento? Você vai apresentar fatos, opiniões, tese, argumentos. Então, você vai retomar a sua tese aqui na argumentação, obviamente, né? Porque você tem que ser coerente, né? Se você apresentou a tese na introdução, você vai retomar para comprovar a sua tese agora aqui na argumentação, certo? Você não vai apresentá-la aqui, você vai apresentar na introdução, você vai retomá-la aqui. Professora, sabe qual que é o meu grande problema com a argumentação? Pergunta 2. Eu já sei que vocês vão levantar a mão. Professora, sabe qual que é o meu grande problema com a argumentação? É que eu não sei nenhuma citação. E aí, se eu não fizer citação, minha redação vai ser anulada. Eu não sei de onde vocês tiram essas ideias, que se não fizer citação, a redação vai ser anulada. Primeiro que citação não é obrigatório. Fazer citação é bom? É excelente. Eu recomendo fazer citação? Claro que eu recomendo fazer citação. Tudo bem? Se você souber uma citação que tenha relação com o tema, faça a citação. Agora, se você não sabe uma citação relacionada ao tema, para deixar o seu argumento mais forte, você pode usar fatos, ou seja, alguma coisa que aconteceu na sociedade relacionada àquele tema. Você pode usar exemplificações relacionadas àquele tema. Tudo bem? Eu até dei um exemplo aqui numa aula do ano passado, eu falei assim, pessoal, se você está falando sobre desastres naturais, se você está falando sobre tragédias naturais, você pode falar sobre Brumadinho. Você pode falar sobre as questões das queimadas do ano passado, né? Quantos hectares de terras que nós perdemos por causa das queimadas. Vocês podem falar sobre uma série de tragédias naturais que nós temos aqui no Brasil acontecendo, infelizmente, e que você tem de exemplificação sobre tragédias naturais, se estiver, claro, de acordo com o tema. Tudo bem? Senta o dedo no like aí, hein? Senta o dedo no like. Beleza? Ó, Gustavo falou que se chegar nos 500 likes, a aula vai ficar salva. Tá combinado? Tá combinado. Eu deixo salvo, então. Olha lá.
Se chegar. Apresentar fatos, opiniões. Outra coisa extremamente importante na argumentação. Você convence e persuade o seu leitor. É aqui que você vai usar toda essa sua sedução. Sabe essa sedução que você usa para conquistar um morena? É aqui que você vai usar para conquistar o corretor da sua redação. Sabe aquele argumento quando a tua mãe fala alguma coisa que você sempre tem a resposta na ponta da língua? É aqui que você vai ter resposta na ponta da língua. É aqui que você vai usar toda essa sua malemolência de persuasão para convencer o leitor da sua opinião. Só a sua é a certa, tudo bem? E a dele é a errada. Então é aqui que você vai usar os argumentos. Por isso que é importante você citar uma exemplificação daquilo, fazer, por exemplo, uma comparação histórica, uma comparação social, uma comparação cultural, tudo bem? Apresentar dados estatísticos que comprovem a sua argumentação. Isso vai muito ajudar aqui a convencer o leitor, tudo bem? Você prova o seu ponto de vista em terceira pessoa e utiliza algumas técnicas argumentativas que existem e que eu posso trazer em lives aqui também para vocês. Como vocês já disseram, vocês querem que eu traga também. No caso da esposa e no cartão de crédito, também acontece bastante, né, Márcio? A gente tem um negócio da persuasão, mas não é, que às vezes o cartão, às vezes a gente escorrega, o cartão passa. É um negócio, é uma loucura também, né? Não vou falar que ela tá errada, porque ela não tá. Porque eu sei como é que é o negócio de cair, a gente às vezes... Vocês não viram? Eu dei uma desequilibrada aqui, eu podia estar com o cartão no bolso, agora com esse negócio de aproximação é um perigo, entendeu? Conclusão. O que você vai fazer na conclusão? Prof, se eu fizer o Enem no 8º ano e tirar 1000, parabéns. Não vai poder fazer muita coisa, porque no 8º ano você basicamente vai usar como treineiro, você só vai poder prestar como treineiro, né? Você não vai poder usar a sua nota do Enem, a não ser que sejam comprovadas algumas questões e aí você tente segurar isso, mas eu acho muito difícil, porque ó, 8º ano, 9º ano, 1º ano, 2º ano, 3º ano, segurar a nota 4 anos não tem como, mas você vai ter a sua nota 1000, obviamente, aí você vai ter que tirar de novo no 3º ano, tudo bem? Não vai dar para usar. Conclusão. É onde você faz o fechamento das ideias, onde você vai mostrar para o seu corretor que o texto está fechando, está encerrando, tá? Onde você tem que retomar a sua tese. Prestem atenção nisso daqui. Muita gente não faz isso na conclusão. Isso é obrigatório. Mas, professora, eu nem sei o que é isso. Lá na introdução, você falou que medidas precisam ser tomadas para que a violência contra a mulher seja sanada. Na conclusão, você vai falar assim, a violência contra a mulher, medidas precisam ser tomadas para que a violência contra a mulher seja sanada. A violência contra a mulher não pode persistir na sociedade. Ou seja, você disse a mesma coisa com outras palavras. Na conclusão, você tem que retomar a sua tese, ou seja, você tem que retomar aquela opinião que você começou o seu texto lá na introdução. Professora, por que eu tenho que retomar a tese na minha conclusão? Porque você mostra para o seu corretor que você foi coerente, ao longo de todo o texto. Ou seja, você começou o texto com uma opinião e você finalizou o texto com a mesma opinião. Tá dando para entender? E sim, gente, retomar a tese na conclusão é obrigatório. Ou seja, quando você escrever o seu parágrafo conclusivo, você depois vai pegar e falar assim, eu iniciei o fechamento das ideias? Iniciei. Eu retomei a minha tese aonde? Retomei a minha tese aqui, check. Tá tudo certinho, tudo bem? Eu apresentei a solução para o problema que a minha banca pede, que muitos lugares chama de projeto de intervenção ou nova tese. Eu apresentei a solução para o problema, caso seja o caso da sua banca, da sua prova, tudo bem? Quais são as técnicas de conclusão que você utilizará, né? E aí, tem aqui também, já tem no canal, a aula de técnicas de conclusão, como fazer o projeto de intervenção, uma aula super completa, super legal também, tá bom? Então, o que é obrigatório fazer na sua conclusão? E aí, uma coisa muito interessante, tá? Um parágrafo apenas de introdução. Apenas um parágrafo de introdução. Professora, eu posso fazer 2? Não. Falhou no modelo do texto dissertativo argumentativo. Não pode. Professora, posso fazer 2 parágrafos de desenvolvimento? Pode.
Posso fazer 3 parágrafos de desenvolvimento? Pode. 4? Acho demais. Uma redação, sei lá, de 30 linhas, 4 parágrafos de desenvolvimento, meu filho, com o que você tem tanto para falar? Não é uma dissertação de mestrado na tese de doutorado, não. Isso é uma redação de 30 linhas, pelo amor de Deus. Tudo bem? 2 parágrafos de desenvolvimento, ó. 1 de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Show de bola. 1 de introdução, 2 de desenvolvimento e 2 de conclusão. Pode. Você pode, na conclusão, em um parágrafo, apresentar o projeto de intervenção e no segundo parágrafo da conclusão, só fazer a retomada da tese e o fechamento do texto. Pode fazer isso, tá? Isso pode fazer. O que você não pode? Fazer 2 parágrafos de introdução. Isso não é permitido. Outra coisa que você não pode fazer na conclusão. Quem que chuta aí que eu sempre fico louca? Eu falo isso aqui pra vocês. Quem que aqui já assistiu uma live minha, quando eu falo da conclusão, eu fico louca aqui, eu perco as estribeiras, eu quebro o estúdio todo. Quando eu falo, o que você nunca pode fazer na conclusão? Tem algumas coisas você não pode fazer na conclusão. Fala uma coisa pra mim que você nunca pode fazer na conclusão. Eu me coço todinha. Você nunca termina a sua redação com uma pergunta. Como assim, professora? Você escreve uma redação inteira, você argumenta, você fala, você convence, aí você vai lá e termina a sua redação deixando um questionamento aberto para o corretor. Na conclusão, você vai lá e fala assim, e aí, será que um dia esse problema terá solução? Me irrita. Não me irrita. Não me irrita, não. Nunca. Hoje eu tô, né? Não faz pergunta na conclusão. Onde você pode fazer pergunta? Você pode fazer pergunta na introdução? Pode. E aí você responde no desenvolvimento. Você pode fazer pergunta no desenvolvimento? Pode, desde que você responda no desenvolvimento. Você pode fazer pergunta na conclusão? Não. Não faz pergunta na conclusão, porque você não tem espaço para responder. Tudo bem? Gente, nunca faça pergunta na redação e não responda. Toda e qualquer pergunta que você fizer, você tem que responder na redação. Você pode finalizar a introdução com uma pergunta e começar o desenvolvimento respondendo essa pergunta. Você pode fazer isso. Mas você nunca pode fazer uma pergunta e não responder essa pergunta na redação. Combinado? Passei até um nervoso aqui que, ó, deixa eu colocar até um negócio aqui, ó, pra combinar com, ó lá, fiquei nervosa, ó, mudei até o clima da lousa, ó, mudei até o clima da lousa, fiquei nervosa, ficou vermelho, ó, não esqueça, tá valendo cupom na minha plataforma, cupomzinho bonitinho pra você, cupom aula. Se você quiser começar a estudar comigo ainda hoje, não deixe de se inscrever, curso livre, concursos públicos, serve para qualquer banca, curso completo de gramática completa, redação, interpretação e compreensão de texto. Tem o gramática para iniciantes também e tem o extensivo Enem Vestibulares para você, usa o cupom AULA, combinado? Beleza, gente? E também não deixe de me seguir lá no Instagram. Foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui hoje. Se não bateu a meta de like, a live não vai ficar salva, porque eu não sou palhaça. Eu dou um aulão desse completo, lindo, maravilhoso. Eu passo o meu melhor perfume para vir aqui dar aula para vocês. Eu danço, represento, eu sambo, faço tudo aqui e mais um pouco. Aí você vem falar para mim que você não vai sentar um dedo no like, se inscrever nesse canal e compartilhar o canal? Ah, você vai sim. Ah, você vai. Tudo bem? Então, se não fez, não vai ficar. Entendeu? Combinado, combinado. Vou fazer a aula de introdução. Maísa já tá metendo louco aqui também. Pode voltar lá pro daily, Maísa. Pamba imitações. Não vou fazer imitações. Eu só vou fazer imitações pra quem tá lá no daily. Entendeu? Porque lá eu também já não tenho vergonha de fazer mais nada. Lá a gente já tem uma intimidade do caramba. Vocês me vêm acordando lá também, que também já tá tudo bem pra mim. Prof, você é maravilhosa. Beijo pra você, Silene. Obrigada pelo carinho. Chama a Polícia Rodoviária Universitária Federal Municipal do Estado de São Paulo, amiguinha de Arapongas. Hoje eu não tô com os meus efeitos aqui porque eu coloquei um efeitinho, gente. Aí travou. Aí eu tirei. Aí eu não coloquei mais não.
Tá bom? Beleza? Eu vou fazer as minhas imitações lá no meu daily. Então, ó, me sigam aqui no meu Insta, que tem uma dica hoje lá que eu postei no... Eu expliquei sobre regência lá nos meus stories hoje, tá? Postei um desafio também de Reels hoje pra vocês, de pergunta, de quiz. Já não deixe de responder também por lá. E lá tem também o perfil do meu daily. Então, não deixe de acompanhar. Obrigada, beijo pra vocês, beijo Luna, beijo pessoal que tá sempre aqui comigo. Até semana que vem, terça-feira, não se esqueçam aqui no canal, tem aula de segunda a quinta e toda terça-feira à noite, 7 horas da noite, eu estou com vocês aqui ao vivo. Super beijo, fiquem com Deus, até semana que vem e tchau!